Todo esse processo de expansão de capitais pelo mundo afora, né, ele obviamente aumentou a riqueza em algumas áreas do mundo, bem como expandiu ainda mais a pobreza em algumas outras regiões. Isso faz com que a gente observe, além da circulação, né, de capitais e de mercadorias, nas últimas décadas a gente observa também um fenômeno crescente no mundo, que é o grande deslocamento de pessoas. E, sobretudo, essas pessoas elas são deslocadas das suas áreas de origem por predominantemente fatores econômicos e bélicos, né? Então são pessoas fugindo da miséria, da fome, né? do colapso social, bem como pessoas fugindo de conflitos, né? De práticas terroristas, de milícias, de organizações criminosas das mais várias possibilidades, né? E tudo isso faz com que nós tenhamos aí pessoas de regiões culturalmente bem diferentes entrando em contato, né? Hoje, se a gente observar o continente africano, o próprio Oriente Médio, a América Latina, né? Sendo essas áreas conhecidas como áreas de repulsão populacional, e algumas outras, por sua vez, são áreas consideradas grandes atrativos, né? Como a Europa, como os próprios Estados Unidos. E esses países, por sua vez, é importante citar que hoje eles não contam apenas com a pobreza que se desloca dos países pobres para suas territorialidades, mas eles também já começam a apresentar um processo de desigualdade crescente dentro dos seus próprios territórios. Então, o desemprego crescente, a redução do valor dos salários, né, tudo isso refletindo aí diretamente a quarta revolução industrial, né, o desemprego crescente, né, associado sobretudo com a introdução da automação, né, da robótica nas fábricas, tem feito com que cada vez mais o número de desempregados crescente, somado com a presença do imigrante, né, a gente começa a ver aí uma série de conflitos que se manifestam no campo da xenofobia. Então, esses choques civilizatórios, né, eles se dão justamente por conta desses principais fatores citados que colocam populações bem diferentes em contato. A gente pode ver até algumas práticas, né, desenvolvidas por alguns países do mundo, né, que até chamaram a atenção nos últimos anos. A França, por exemplo, quando no governo do Nicolas Sarkozy ainda proibiu a utilização da burca, né, nas ruas de Paris. Obviamente isso foi um grande atentado às mulheres muçulmanas, né, que viviam na Europa. Então práticas como essa, elas aumentam ainda mais a hostilidade entre países, né, entre culturas, fazendo com que muitas vezes isso termine de maneira não tão saudável, né, com atentados terroristas e uma série de ações que muitas pessoas que não tem nada a ver com isso, né, pessoas civis acabam sofrendo as consequências indesejadas. Para a gente encerrar esse módulo, pessoal, para encerrarmos aqui esse grupo, eu queria ainda chamar um pouco a atenção para alguns dados que nos permite ter uma noção, né, dessa discrepância econômico-social que o planeta apresenta, né? Então aí o IDH ele é um aspecto interessante, né? Ele nos permite ter uma noção, por exemplo, das expectativas de vida, né, que traduzem aí diretamente a questão da mortalidade, né, nos países. E a gente consegue ter um parâmetro comparativo, né? Não só a própria questão da expectativa de vida, mas as próprias taxas de analfabetismo, bem como a renda per capita. Embora esse último, né, ele pode ser muito relativo, né? Pode ser que grande parte desse PIB produzido em um país seja produzido por corporações estrangeiras, então necessariamente não reflete uma realidade. Mas a taxa de alfabetização, bem como a expectativa de vida, já nos permite ter uma noção disso, né? Então sugiro que vejam esses mapas que estão dispostos na apostila de vocês, né, que eles vão auxiliar para que tenhamos uma noção um pouco maior aí dessa regionalização econômica e social que o mundo apresenta nos dias de hoje, certo? Vale ainda citar que todo esse arranjo, né, diplomático, geopolítico que o mundo vivencia hoje, ele também deu origem a algumas outras saídas. Se a gente observar, né, dentro do coração do neoliberalismo, a gente observa algumas práticas tratadas inclusive de forma controversa, né, como por exemplo a criação dos blocos econômicos, né, o fechamento de mercados, né, priorizando algumas empresas dos seus próprios territórios, né, então as taxas de impostos nos produtos extra-blocos, né, como por exemplo as uniões aduaneiras, né, que colocam tarifas externas comuns aos países que não fazem parte do bloco, são todas medidas que permitem aí, proteger um determinado mercado, né, no âmbito concorrencial.
Vale citar que hoje a gente começa a observar alguns países não necessariamente desenvolvidos, né, mas países com características de países emergentes, buscando alguns arranjos diplomáticos, né, para se fortalecerem dentro desse cenário atual. Eu citaria aí o próprio BRICS, né, que é a junção de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E esses países hoje eles têm uma participação muito maior nas decisões mundiais, justamente por mostrar ao mundo a força que somados eles apresentam, né? Por exemplo, são países donos de grande parte da matéria-prima ofertada no mundo, né? Grande parte da energia do mundo está na mão desses países também. O mercado consumidor então nem se fala, né? Só China e Índia, por exemplo, já superam aí 2,5 bilhões de habitantes. Então, esses países eles apresentam aí hoje grandes vantagens no âmbito de um grande mercado potencial. Então, eles vêm estreitando seus laços por meio de parcerias no âmbito tecnológico, né, científico, e inclusive no âmbito econômico, né? Se a gente observar, por exemplo, a criação do Banco do BRICS, né, e outros dispositivos econômicos para fortalecer as relações do próprio grupo, né, evitando que esses países busquem dinheiro no FMI, né, em organismos internacionais, já são práticas que mostram aí um contraponto, né, a essas políticas hegemônicas de dominação dos países, sobretudo desenvolvidos, localizados no norte rico. Então acho que vale a pena se atentarem a isso também, e sobretudo observando como esses países se inserem nessa dinâmica do mundo atual. Se a gente considerar a China e a sua crescente na economia global, a própria Rússia nos últimos anos, e o seu processo de ascensão geopolítica do mundo, esses países talvez tenham muito a apresentar aí ao mundo todo nas próximas décadas, tá bom? Hoje encerramos por aqui, na nossa próxima aula a gente dá continuidade aí já com o assunto de migrações, tá bom? Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.